Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcos Cropalato e a partir de agora a gente vai estar iniciando uma série de aulas voltadas para o aprendizado do After Effects CS6, certo? Essa incrível ferramenta, né, bastante antiga até do Master Collection, onde o seu principal objetivo, como até a sua expressão, seu nome já diz, é trabalhar com vídeos, né, após a edição, né, após a questão da decupagem dos vídeos. Onde a gente vai começar a trabalhar inserindo efeitos, trabalhando com pós-produção tal, alguns entendimentos, né, e controles voltados para animação de cinética, base cartoon tal. Então a gente vai começar a desenvolver vários tipos de recursos, certos, voltados não só para o tratamento do vídeo após a decupagem em si, a edição do vídeo, mas também para você criar animações do zero, né, algumas vinhetas tal, da maneira bem tranquila e bastante interessante, certo? E uma questão que eu gosto assim de deixar claro desde o início no After Effects, desde a primeira aula, desde o primeiro contato, é a diferença dele em relação a outros programas da Adobe. Com certeza, para as pessoas que procuram After Effects tal, na grande maioria dos casos, elas já mexem com outros programas do pacote Adobe, como por exemplo o Photoshop, o Illustrator, o Fireworks tal. E o After Effects, como o Premiere também, ele tem uma certa diferença em relação à sua interface, certo? Então é interessante a gente entender como funciona isso, como a gente vai trabalhar com o controle dessa interface para a gente de uma forma bem objetiva, tá? Então, primeira coisa aqui, você percebe, né, ao abrir o software e tal, a ter esse primeiro contato, que ele tem aqui a Welcome Screen, né, a tela de boas-vindas, onde a gente vai ter a questão da abertura de um projeto e a geração de uma nova composição, que para quem trabalha com vídeo, essa é uma das diferenças que mais você precisa se apegar à relação ao trabalho de outras mídias, né, em relação ao trabalho com impresso ou com web, onde tanto o After como o Premiere e outros programas, ele tem o seu arquivo nativo, né? Ele tem o seu documento para edição, mas dentro dele eu tenho o projeto que organiza todos os documentos que eu vou trabalhar e tem a composição ou as composições que vão realmente gerir, né, estruturar todo o meu vídeo, toda a minha animação, que são duas situações que a gente vai entender também como funciona. Além disso, né, que a gente vai perceber como criar um novo documento, tá? Eu vou estar passando para vocês. A gente vai ter também a questão das palhetas, as janelas que compõem o After Effects. Diferente dos outros programas, por padrão, o After Effects ele não tem as palhetas livres, né? Ele não tem as palhetas totalmente desvinculadas uma da outra. Você vê, por exemplo, aqui, eu peguei a paleta aqui, por exemplo, Paragraph pra gente, né? Tá aqui embaixo. E aí, se eu clique e arrasto nela, você percebe que ela não vem livre. Eu sempre tenho aqui como se fosse um snap em relação às outras palhetas. Então, se por acaso, né, isso é até interessante para os usuários que trabalham com dois monitores, por exemplo, vocês vão perceber várias vezes durante as aulas que a gente vai ter algumas situações que vai ter uma série de camadas, uma série de palhetas visíveis para a gente, e caso usuários que trabalhem com dois monitores, esse controle, essa ornamentação fica mais tranquila. Então, se você vem aqui ó, e quer, por exemplo, destacar essa palheta sem que ela tenha um snap, né, em relação às outras, se você pressiona aqui, ó, comando, né, ou Ctrl para os usuários do Windows, né, o comando para os usuários do macOS, você já tem a palheta livre para a gente, facilitando um pouco mais o nosso trabalho, beleza? E aí tem questões que já são de costume para quem já trabalha com Adobe, né? Mas para quem está iniciando agora, que por acaso eu deletei a palheta, eu tirei a visualização dela, sempre você vai ter ao seu alcance o que seria o menu Window, onde nele eu vou ter todas as janelas que eu quero visualizar em relação ao meu controle. Então, por exemplo, eu acabei de fechar a paleta Paragraph, tu vê que ela nem tem o check aqui do lado, né, confirmação. Então, ó, habilitei pra gente, ela é carregada tranquilamente pra gente começar a trabalhar, beleza? Então, muito fácil, tal, não tem dificuldade nenhuma. Então, você vê que ele é uma janela, ó, totalmente livre e tal. Então, isso facilita pra caramba. Além de você ter o que já é de costume para muitos, né, não só no padrão Adobe, mas em outros softwares, que é o chamado de Workspace, que ele tem como padrão seu aparecimento ou no canto superior direito, né, você vê aqui que eu estou com Standard, mas ele tem vários outros painéis, por exemplo, painéis voltados à organização em si, voltados para aplicação de efeito,
Então você vê que ele se organiza, né, pondo em evidência as melhores palhetas, as que vão facilitar a aplicação de alguns efeitos. Ou, por exemplo, aqui, eu quero trabalhar aqui com motion tracking, né, a opção de você capturar o movimento de um vídeo e tal, ou algo parecido. Então ele organizou, apareceu pra gente aqui a paleta tracker e tal. Então ele vai distribuindo pra gente o software de acordo, né, com a paleta que eu quero com as paletas que eu quero utilizar e o workspace que eu quero utilizar também. Então, ó, text, por exemplo, para trabalho com texto. Então, ó, character, paragraph para a gente tranquilo, né? Os efeitos ainda ficam aqui evidentes. Então, vai de acordo realmente com o que você queira fazer, certo? Da maneira bem tranquila, né? Você encontra aqui o projeto, certo? Onde vão ter todos os arquivos organizados aqui do lado que a gente vier trabalhando. A nossa timeline, beleza? Que é onde a gente vai começar a trabalhar gerando animação, né, e fazendo toda a organização de objetos dentro do que seria a nossa composição, que é essa área central aqui, que a gente vai ter todo o controle visual da composição em si, beleza? Então, muito fácil, eu digo pra galera, o After Effects é um programa de recursos muito grandes e tal, mas ele é bastante semântico, ele é autoexplicativo pra caramba. Então vocês com certeza não vão sentir dificuldade, até porque a própria palheta ela se auto-explica. Então muitas vezes a gente só vai precisar encontrar a palheta certa para que o efeito, para que o recurso seja realmente executado e trabalhar com a comunicação de vídeos ou de objetos que a gente venha gerado tanto dentro do After como no próprio com os próprios programas, né, da Adobe, como Photoshop, Illustrator e assim por diante, beleza? Então, um abraço para vocês. Próxima aula a gente já começa a entender como gerar uma composição do zero, tal. Então, é para facilitar realmente o nosso trabalho, beleza? Então, abração e até a próxima.